Olá a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Vale. Vou fazer um estudo então da apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024, divulgado pela empresa no seu site de relacionamento com investidores. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda. Então vamos lá. Aqui o disclaimer, né, da Vale. Bom, eles iniciaram aqui a apresentação, né, dizendo Vale 2030, uma parceira de confiança, mais competitiva e com o portfólio certo. Então eles trazem aqui uma espécie de metas, né, para o ano de 2030. Então eles colocam aqui Vale 2030, portfólio superior, fornecendo minério de ferro de alta qualidade e melhorando o mix de produtos, acelerando o crescimento de cobre, tornando-se mais centrada no cliente, na parte de parceiro confiável, nutrindo relacionamentos institucionais, deixando impacto positivo para as pessoas e a natureza, garantindo uma maior transparência. E no aspecto orientada para resultado, excelência em segurança e desempenho operacional, garantindo competitividade dos custos, construindo uma empresa ágil e orientada para talentos, aumentando a inovação e as soluções digitais. Bom, aqui eles falam, né, do objetivo, já divulgado há algum tempo atrás, né, da eliminação de estruturas a montante, que é aquela barragem no mesmo estilo, né, que houve naquele acidente lá em Mariana, né, em 2019. Aliás, em Brumadinho, né, em 2019. Mariana foi antes, né. Então, esse tipo de estrutura de barragens a montante está sendo descontinuado, né, pela Vale, e aqui eles trazem um panorama, né, de como anda a descaracterização dessas barragens, né. Então, de 2019, que foi quando houve o acidente lá em Brumadinho, até outubro de 2024, 16 barragens já haviam sido descaracterizadas, né. Eles têm agora um planejamento de até 2027 concluir mais 6 descaracterizações de barragens e depois mais 8 ainda, 2029 em diante, né? Totalizando aí 30 barragens descaracterizadas ao longo desse período. Isso representa um valor total de 5 bilhões de dólares para investimento, para fazer essa descaracterização dessas barragens, dos quais 2,3 bilhões já foram investidos, né? Então aqui eles trazem até uma imagem, né, da estrutura de contenção da barragem B3, B4 sendo removida após descaracterização bem-sucedida. Então é interessante, né, porque esse tipo de barragem aí, para que não ocorra mais acidentes como ocorreram lá em Brumadinho, né, e lá em Mariana também. Esse tipo de barragem se comprovou, ele oferece um risco estrutural bastante grande, né. Então a Vale está fazendo um investimento pesado para descaracterizar essas barragens por outros tipos de barragens com outras estruturas, né. Bom, ainda no aspecto da segurança, né, eles estão progredindo na segurança de barragens. Então, em 2020, eles tinham 35 barragens em nível de emergência, né? Em 2024, eles tinham 16, já houve uma redução de 50% dessas barragens, né, em nível de emergência. Em 2025, eles querem, a ideia é ficar com apenas 9, né, barragens com nível de emergência na meta deles, sendo que dessas 9, nenhuma mais
seria nível 3, né? Que seria o nível mais elevado do critério de risco de barragens em nível de emergência, né? 2024, inclusive, em setembro, fechou com apenas uma barragem, né? Em nível de emergência. Nível 3, né? Então, haviam ainda outras em nível 1 e 2. Então, o plano da Vale realmente é investir bastante, né? Eles têm investido bastante nessa questão da segurança, né? Seja através da descaracterização dessas barragens, que eles já haviam mencionado anteriormente, de estruturas a montante, que é aquela elevação gradativa, que me parece ser exatamente essa imagem aqui, né? Então é interessante ver todo o investimento, todo o esforço feito pela Vale para mitigação de riscos associados a esse tipo de estrutura, né? Promovendo a circularidade em toda a cadeia de valor. Então, reprocessamento de rejeitos, gerar minério de ferro reprocessando rejeitos em barragens e pilhas, gelado, né, reprocessamento de 37 anos de rejeitos, produzindo produtos sustentáveis de alta qualidade. Gelado aqui seria a mina, né? Processamento de resíduos, gerar minério de ferro processando resíduos das pilhas. Serrinha, processar resíduos, eliminar estruturas, reduzir custos. Coprodutos, gerar coprodutos a partir de resíduos e comprometer-se com a sustentabilidade e o compartilhamento de valor. Então, fábrica de blocos pico, areia sustentável e cimento circula, transformando rejeitos em produtos viáveis de alta qualidade. A gente vê, né, material sendo feito através da utilização de resíduos, né, da mineração. Só que são blocos, né, blocos de caixas intertravados. Então, aqui eles trazem um destaque, né, dizendo que é a produção de minério de ferro mais forte em 5 anos. Então, produção de ferro em megatoneladas, né? Só para vocês terem uma ideia, uma megatonelada representa 1 milhão de toneladas, né? Então, realmente é bastante coisa. Então, na comparação anual, houve um aumento aí de 6%, né? Para 91 megatoneladas de minério de ferro produzidos no terceiro TRI de 2024. O guidance, inclusive, de produção do minério de ferro foi revisado para mais, né? Para 323 a 330 megatoneladas no acumulado do ano. Produção de pelotas, né, em megatoneladas também, de 9 para 10 megatoneladas. Eles trazem informação, né, que é a maior produção de pelotas desde o terceiro TRI de 2019. E vendas de minério de ferro, 82 megatoneladas, aumento de 2%. Melhor mix de produtos. Startup da planta de Vargem Grande dentro do orçamento e antes do previsto. Então, aqui eles trazem informação, né? Modernização da planta de umidade natural para processamento úmido. Então, eles trazem aqui algumas fotos da planta, né? O próximo aqui seria a planta Capanema, está em 91% completo, no prazo para iniciar no primeiro semestre agora de 2025. Então, aqui eles trazem mais alguns destaques, né? Algumas fotos da planta. As fotos aqui foi de setembro de 2024. Revisão de ativos impulsionando o desempenho mais forte em Sudbury. Então, produção de cobre aumentou 9%. Aqui são quilotoneladas, né? Planta Salobo
1 e 2, mais de 30% de minério processado ano a ano. Produção de níquel também houve um aumento, né? 12%. Minério extraído, 20%. Bom, aqui eles trazem uma informação, né, referente à questão lá envolvendo o desastre lá de Brumadinho, né? Um acordo definitivo assinado de 170 bilhões. Indenizações e compensação até o momento. Aproximadamente 38 bilhões desembolsados em 42 programas de compensação. 446 mil pessoas indenizadas. 94% das soluções de moradia entregues. Eles ainda têm uma obrigação a pagar de 100 bilhões por um período de 20 anos. E ainda tem a obrigação de fazer 32 bilhões em obrigações a serem executadas pela Samarco. Então aqui possivelmente envolve tanto a questão lá de Brumadinho quanto de Mariana, né? Então, segundo eles, foi uma solução mutuamente benéfica para todas as partes, atendendo critérios sociais, ambientais e técnicos, e também o encerramento de todos os processos apresentados pelas autoridades signatárias. Então, realmente, isso aqui já é um acordo definitivo, né? Então, a gente observa aqui realmente quanto é significativo o valor, né? Diluído isso, claro, ao longo de 20 anos, né? Mas a gente consegue visualizar, através disso, desse valor, o tamanho do desastre ocorrido, né? Bom, desempenho financeiro. EBITDA. Então, na questão do EBITDA, houve uma melhora do desempenho de custos em meio a preços mais baixos do minério de ferro. Isso tem sido um desafio, né, para a Vale, assim como para a Petrobras, né, como na apresentação que nós lemos ontem aqui no canal. Assim como o petróleo vem caindo, o preço do petróleo vem caindo bastante ao longo dos últimos meses, né? O preço do minério de ferro também vem caindo bastante. Então isso para a Vale é um ponto negativo, né? Acaba representando um desafio, porque acaba sendo menos, gerando menos receita e, consequentemente, diminuindo o lucro da empresa, né? Essa diminuição do preço do minério de ferro tem muito a ver com a questão relacionada à desaceleração da compra, né, da China. Atualmente é a maior compradora do minério de ferro, né? Então, vamos ver ao longo dos próximos meses, quem sabe, se voltar a haver um aumento da demanda, principalmente por parte da China, né? Os preços tendem a subir novamente, né, do minério de ferro, e isso acaba beneficiando a Vale, né? Então, a gente observa que no final de 2023, né, o EBITDA tinha sido de 4 bilhões e 700, né, milhões de dólares, e caiu aí para 3,7, né? Então, uma queda de 1 bilhão de dólares aí no EBITDA, muito em função aqui, né, do menor preço do minério de ferro, né? Então, eles até citam aqui que seria o menor preço do minério de ferro nos últimos 14 trimestres. É o que me parece que eles quiseram dizer aqui com essa observação, né? Então, 14 trimestres é 4, 8, 12, então um menor preço em mais de 3 anos, né? Bom, na parte de custos, né, eles trazem aqui a informação de que é um bom momento na performance de custos, aproximando-se do limite inferior do guidance. Então, no terceiro TRI, o custo, né, ficou em 20,6 dólares por tonelada, o custo da Vale, né, envolvendo tanto a questão da manutenção, câmbio, iniciativas de eficiência, giro dos estoques. Um custo de
Passou, inclusive, né, de 24,9 no segundo TRI de 2024 para 20,6 no terceiro TRI. Na comparação ano a ano também houve uma redução, né? E a expectativa para o final de 2024 é uma redução. Eles até colocaram, revisaram o guidance, né? Para ficar algo em torno aí de... Na verdade, acho que eles não revisaram aqui, né? Mas o guidance, na verdade, da Vale já colocava, né, como projeção o custo em torno de 21,5 a 23 dólares por tonelada. Então, no momento está até um pouquinho inferior aqui, né? Então, é possível que o guidance do custo seja atingido, né? Eles trazem também aqui a redução do guidance de custo ao in do cobre, custo do níquel no caminho certo. Então, o custo ao in do cobre também houve uma redução, né? De 3,3 para 2,9. Eles colocaram aqui novo guidance, né? De 2,9 para 3,3 dólares por quilo tonelada, né? Principais efeitos no terceiro TRI ano a ano. Impacto positivo das receitas de subprodutos, tanto em Salobo quanto Sossego, que são as plantas, né? E o custo all-in do níquel. Também houve uma redução aí de 3%, né? Um pouquinho superior ao projetado pelo guidance, né? Projetado no guidance. Bom, fluxo de caixa livre, 1,6 bilhão de dólares em remuneração aos acionistas paga no trimestre. Então, aqui eles trazem, né, o EBITDA pro forma, 3,7 bilhões. E aqui, todas as despesas, né? De forma que o caixa livre, o fluxo de caixa livre ficou em 179 milhões, né? E aí desse valor eles tiraram, na verdade, 1,6 bilhão para pagamento de proventos, né? E gestão de caixas e outros. Então, na verdade, houve uma redução, né, do valor do caixa da Vale em 1,9 bilhões de dólares. Então, mesmo que o fluxo de caixa livre tenha ficado apenas em 179 milhões, né, isso não comprometeu a remuneração aos acionistas, né? Porque a Vale possui um valor em caixa significativo, né? Então é interessante observar isso. Claro, você não pode comprometer, né, o valor disponível em caixa para cobrir os custos e os investimentos da empresa, né? Impacto do acordo da Samarco no fluxo de caixa da Vale. Então aqui eles trazem um cronograma de desembolso de caixa esperado. Então, principalmente aqui, né, ano a ano, os valores a pagar, né, em bilhões. Depois de 2031 a 2043, mais esse valor aqui, né? Pagamentos ao longo de 20 anos para financiar programas compensatórios vinculados a políticas públicas. Obrigações a fazer, mais 32 bilhões, né? A ser realizado pela Samarco, incluindo indenização, reassentamento e recuperação ambiental. Então aqui os valores totais, né? E aqui os valores das contribuições à Vale, né? Redução gradual ao longo dos anos e considerando que a Samarco irá financiar totalmente a reparação após 2031, seguindo o fim do ramp-up das operações.
A dívida líquida expandida está dentro da meta. Então, a dívida líquida expandida aumentou um pouquinho, né? 16,5 bilhões de dólares. A meta de dívida líquida expandida é de 10 a 20. Então, está mais ou menos na metade, né, da meta deles. Dentro da margem ali, bem no meio, né, na mediana ali, entre 10 e 20. Estão entregando os compromissos de Brumadinho e Mariana. E também foco no retorno de valor aos acionistas, né? Então, eles têm que fazer, né, a Vale tem que fazer toda essa gestão, esse gerenciamento, né, do desembolso envolvendo o acordo, né, para cobrir as indenizações ocorridas ali em função do desastre tanto de Mariana quanto de Brumadinho, e ao mesmo tempo tem que equilibrar esse custo, né, com a remuneração aos acionistas. Então a gente percebe aí que realmente é uma manobra, né, bastante complicada de se fazer, porque envolve valores substanciais, né? Mas, ao que me parece, né, lendo essa apresentação, a Vale tem conseguido fazer a gestão desse assunto de forma eficiente. Bom, eles trazem aqui algumas principais mensagens, né? Foco em segurança e excelência operacional, programa de descaracterização mais de 50% concluído, maior produção em 5 anos, e a descaracterização das barragens a montante, né? Acelerando programas de eficiência de custos no caminho para atingir nosso guidance de 21,5 a 23 dólares por tonelada para o ano, entregando projetos transformacionais, VGR, Capanema, C11D, adição de minério de alta qualidade com baixo investimento, revisão de ativos da VBM dando frutos, forte desempenho em Sudbury, onde a produtividade da usina aumentou mais de 20%. Então aqui deve ser uma usina, né? Assinatura de acordo justo e definitivo, solução benéfica para todas as partes. Bom, aqui encerra a apresentação, né, da Vale. Então aqui, eu trouxe algumas informações aqui relacionadas à composição acionária da Vale, né, na data de 30 de setembro de 2024. Então a Vale ela é negociada na Bolsa através das ações ordinárias, né, Vale 3. Então a gente percebe aí que existem 3 acionistas com mais de 5% do capital, né? Previa, BlackRock e a Mitsui Co. Eu acho que isso aqui deve ser uma empresa japonesa, né? Alguma instituição japonesa. E outros, né? 72%. Tem alguma coisa em tesouraria, né? Vamos adiante. Bom, aqui a gente consegue ver, na verdade, é um gráfico em relação à tabela anterior, né? Que a gente consegue ver a distribuição das ações da Vale. A gente vê que a maior parte aqui está em outros, né? E esses 3 aqui, que seriam os acionistas com mais de 5% do capital da Vale, né? BlackRock, todo mundo conhece, né? Fundo de investimentos bem famoso aí. A Previ também. Bom, em relação às cotações, né? A cotação atual encerrou a sexta-feira R$ 53,33, uma queda de mais de 23% nos últimos 12 meses. O PL da Vale está sendo negociado, né, num múltiplo ao redor de 5, né? Para mim é um PL interessante. E o PVP de 1,16. Então ela continua pagando bons dividendos, né? Inclusive tirando dinheiro do caixa, né, para pagar
os dividendos, pelo menos no terceiro tri, né? Foi o que a gente viu agora na apresentação há pouco, né? PL eu acho que está atrativo, né? Abaixo de 6. PVP um pouquinho acima do valor patrimonial, né? Eu gosto de efetuar compras com PVP abaixo de 1, claro, levando em conta outros critérios, né? Não é o único critério que eu utilizo, mas é o primeiro critério que eu olho, é o primeiro indicador que eu olho antes de fazer outro tipo de análise, né? Então, eu esperaria a cotação cair mais, de repente para valores aí abaixo de R$50, né? Para poder, quem sabe, iniciar alguma compra na empresa, né? Então, a gente observando aqui o gráfico do último ano, né, dos últimos 12 meses, o valor vem caindo bastante, né, acompanhando a queda do valor do minério de ferro, né? Então a cotação saiu de 69 para R$53, né? A queda significativa. Porém, né, observando aqui um horizonte dos últimos 10 anos, a gente vê que a Vale realmente teve uma baita valorização aqui, né? Porque teve o boom, né, da commodity do minério de ferro, né? Os preços dispararam aqui nessa época e a cotação da Vale também acompanhou também todo esse movimento, né? Depois houve uma estabilizada, né? E agora atualmente está meio que andando de lado. E nos últimos meses aí com uma queda, né? Lembrando que esse gráfico aqui se refere a valores já com uma cotação ajustada, né? Que em termos nominais, para quem não se lembra, esses topos aqui, a cotação da Vale chegou a mais de R$110, R$120, se não estou enganado, né? Então aqui o site do Investidor 10 traz até uma informação, né? Quem comprou R$1.000 da Vale, mas aqui nesse período, hoje teria 4.345, né? Dá uma valorização de mais de 300% em 10 anos, né? Então, poderia ter dobrado o capital 2 vezes, né? Questão do dividend yield. A Vale vinha pagando um dividendo relativamente baixo, né, até 2020. Depois, em 2021, teve um pagamento de dividend yield de mais de 18%. Um ano com dividend yield extraordinário, né? Depois diminuiu, mas ainda assim está pagando um dividend yield na casa aí dos 9%, que a meu ver é interessante, né? Bom, aqui olhando os últimos pagamentos de proventos da Vale, no ano de 2024, ela fez apenas 2 pagamentos, né? Um em março e um em setembro. Mas o valor por ação foi significativo, né? Ela fez um pagamento na forma de dividendos e o outro pagamento na forma de juros sobre capital próprio. E já tem um valor já agendado, né, para ser pago até 31 de março, na forma de juros sobre capital próprio também. E aí aqui um valor um pouco mais tímido, né? Bom, aqui a gente acompanha a evolução da receita líquida e do lucro líquido, né? Então a gente percebe aqui que no horizonte de 10 anos, né, 2014 até 2021, houve um aumento da receita líquida e houve uma oscilação aqui do lucro, né? Em 2015, inclusive, teve um prejuízo de quase 50 bilhões. Em 2019 também, né? Lembrando que aquele acidente lá na barragem de Brumadinho foi no início de 2019. Então, esse resultado aqui possivelmente tem a ver com aquela tragédia lá de Brumadinho, né? Afetando a produção das operações e também a questão de possivelmente algum depósito judicial que tenha sido feito em juízo, né? Para já reparar e que de imediato parte dos danos causados, né? Mas a gente observa que em 2020, 2021 houve um lucro realmente
muito, muito forte, né? Então, o lucro tem caído ao longo dos últimos anos, né? Muito possivelmente, pelo que a gente observou nas apresentações anteriores, não pela diminuição da produção, né? Mas sim pela diminuição do preço do minério de ferro, porque isso afeta diretamente a Vale, né? Então, nos últimos 12 meses até houve aqui um leve aumento, né? Vamos ver como é que vai fechar o 2024. Mas eu acredito que realmente o lucro seja superior a 2023, né? Certamente, quando os preços do minério de ferro voltarem a subir, né? Tanto a receita quanto o lucro também tendem a subir, tendo em vista as informações apresentadas pela Vale, né, no que tange a sua performance ali operacional, né, com a diminuição de custos e o aumento, inclusive, das operações de produção, né, tanto de minério de ferro quanto também de cobre, níquel, né, e eles têm também atuado também para aproveitar a parte ali de resíduos, né, para gerar outros produtos, enfim. Então, acredito que a longo prazo a Vale tem condições aí realmente de superar essa receita líquida aqui e superar também o seu lucro líquido observado lá em 2021, né? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje nesse vídeo era isso. Agradeço a atenção de todos. Peço que quem ainda não é inscrito se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo com os amigos, ative as notificações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.